Filipenses. Filipenses, vamos ver o capítulo que é. Capítulo 2. Nós fomos até o versículo 6. É um dia desse para trás, não me lembro. Não marquei o dia aqui. Só marquei o versículo. Então, Filipenses capítulo 2, ao partir do versículo 6. Filipenses para frente de Efésios. Todos acharam? Filipenses capítulo 2, espera. Capítulo 2, versículo 6. 7. Eu li o 6, mas depois no 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Pronto? Então aqui ele fala que Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Então vamos ver aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então nós vemos aqui, fala assim no versículo 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Quer dizer, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, veja só, para ele chegar no ponto, para cumprir, obedecer toda a vontade do Pai, dos filhos, ele teve que se esvaziar da glória que ele tinha lá nos céus, né? E fazer semelhante, parecer todo como nós, nos homens. E também Jesus, em lugar de toda a vida dele aqui na terra, em lugar dele impor os seus direitos, ele abriu mão dos seus direitos, os direitos divinos, para morrer na cruz. Não existe na face da terra uma pessoa, um ser humano, que abre dos direitos dele, que nem Jesus fez. Né? Ainda pelo contrário, o mais difícil, abrir dos direitos que tinha de defesa, mas para morrer numa cruz, para ser condenado, em nosso lugar. E fala que ele se despojou de seus direitos a favor de nós, a favor de nossas almas, das nossas almas. Jesus, ele se despojou, que ele tirou de todos os seus direitos que ele tinha, direito, lá dos céus, em favor de nós, pecadores, perdidos, ingratos, e tudo, daí não vai.
em favor de nos salvar a nossa alma. E fala, tomando a forma de servo. Olha, ele não tomou a forma de Deus, o Criador que ele era e é. Pelo contrário, ele tomou, se fez a forma de servo para servir, fazendo-se igual ou semelhante aos homens, Jesus Cristo. Mas, tem um mas, jamais ele perdeu a posse da sua deidade, quer dizer, da posse da sua divindade. Ele não perdeu a posse que ele tinha, ele continuou tendo a posse, 100% Deus, ou mais, não tem como, sendo Deus homem. E todos nós sabemos disso, isso falamos assim para nós recordarmos, não tem novidade, para nós recordarmos o que Jesus fez na cruz para apagar os nossos pecados, entrando em um estado novo. Olha bem, está lá no céu, não tinha encarnado, num estado novo, quer dizer, nascendo de mulher, e se fez homem. Mas ao fazer-se homem, ele se despojou de toda a glória, de todo o conforto que ele tinha lá no céu. É isso. E nós também, para poder agradar a Deus, para ter uma vida de um bom testemunho, nós devemos despojar de tudo aquilo que dos direitos que nós temos também de servir a nossa carne. Eu acho que eu tenho o direito de ir fazer isso, direito de ir e vir, vou, por causa que eu... Não! Mas nós devemos abrir mão de todas as coisas que o mundo oferece para nós. De nós achar que temos direito, nós achamos que não merecemos nada disso. Então, mas ele fez isso, ele despojou de toda a sua glória, de todo o seu conforto. Aqui na terra ele não tinha nada disso. Ele despojou de todo o conforto, de toda a glória que ele tinha, para vir aqui na terra, ser humilhado e ser crucificado. Ele assim mesmo se humilhou, não foi que humilharam Jesus, ao contrário de nós. Às vezes nós, os outros que nos humilham, em vez de nós humilharmos. Tem hora que a gente devemos humilhar, tem horas que não. Não vamos humilhar para o pecado, não vamos humilhar para alguém que está errado. Tem que ser corrigido, tem que ser falado. Tem tudo isso. E ele se fez assim mesmo, se humilhando, ou seja, deixando o seu status celestial lá nos céus. Então, os irmãos, e aqui no versículo 8, ele diz assim: e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha bem, e achado na forma de homem, como nós somos, como descendência de Adão e Eva, mas só que ele não tinha pecado. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Veja só. Então Cristo, de acordo com os homens, segundo os homens, ele se reduziu à condição mais baixa que pode existir, toda a face da terra, mas só que de boa vontade. Às vezes nós não fazemos isso, de rebaixar de boa vontade, é meio obrigado. E coisa que ele sempre foi o dominador, sendo Deus, ele humilhou.
Ele sempre foi o dominador da morte, mas sim que sujeitou a ela, morrendo na cruz. Ele sujeitou isso em amor de nós. É por essa razão que nós reunimos como igreja, para cultuar, prestar culto a Ele, o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É para nós cultuarmos o santo nome de Deus. Ele é dominador de tudo, da morte, e morreu na cruz. Aqui demonstra também o caráter de sua morte, independente de pecado. Ele não merecia morrer na cruz. Jesus não merecia aqueles castigos que eles acusavam ele. Ele não merecia. Ele fez isso independente de tudo isso. Ele aceitou todos os desafios que foi lançado para ele, pois ele não tinha nenhuma culpa de pecado. Agora, vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, 23, 24 e 25, se quiserem lá. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, fala assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Quem é, irmãos, que acha uma condição dessa? No qual não cometeu pecado. Nada. O pastor Antônio costumava dizer, eu não sei, ele deduzia isso, às vezes está certo, né? É lógico, que acho que Jesus não deu nem um espirro, porque o espirro é resultado do pecado, de doença, de uma gripe, de qualquer coisa. Está certo. Nem na sua boca achou engano, nunca falou uma mentira, sempre falando a verdade, morreu pela verdade. O versículo 23, o qual, olha bem, falando de Jesus, o qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se para aquele que julga justamente. Note bem. Então diz aqui que quando injuriava ele, desfazia dele, criticava ele, falava dele, zombava dele, ele não injuriava. Ele não dava troco. Ele não entrava em questões. Ele não respondia. Ele não procurava, não se defendia. E quando padecia, olha, padecer, sofrendo, ele não ameaçava. Quando ele estava padecendo, castigando ele, sofrendo, ele não ameaçava. Olha, você vai pagar, hein? Você vai dar conta, você vai para o inferno, hein? Ele, silêncio. Mas, olha bem, entregava-se para aquele que julga justamente. Os irmãos, eu fazendo caminhada, hoje eu estava refletindo algo que aconteceu comigo por esses dias. Eu pensava assim, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, mas se eu falar, a pessoa está errada, se eu falar, eu estou tirando o lugar de Deus agir. Quando nós agirmos, aí que fala que, olha bem, mas ele entregava-se para aquele que julga justamente. Então nós, quando acontece uma coisa, você vai mostrar, eu tenho razão, você fez isso, você fez aquilo, você está errado e tal. Então, se o outro um dia de repente ele achar, um dia de repente, por exemplo, mas então, se ele suspende a voz, aí que dá, você também vai. Então, entrega a Deus. Tudo que nós fazemos, em Romanos mesmo fala,
Se nós respondermos, se nós fizermos qualquer coisa, se nós fazer uma disputa com outra pessoa, julgar, né? Julgar os outros, nós estamos tirando, culpando, sendo o juiz, que é Deus que julga. Mas Jesus falou: a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. No momento eu não julgo, mas é a palavra. Então nós devemos saber usar a Bíblia quando vamos fazer algum julgamento nesse sentido. Olha, a palavra de Deus que disse assim, assim, assim. Não é eu, é Ele. Então você está usando as Escrituras, e o Espírito Santo está te dando sabedoria. Versículo 24, ele fala assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então ele está falando que ele foi levado ao madeiro, no seu corpo, em seu corpo os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos, morrer para o pecado, morto para aquela velha vida, olha ele fala, morto para os pecados, pudéssemos para isso viver para a justiça. Então, para viver para a justiça, para ter uma vida, a justiça de Cristo, uma vida santa, salva, vamos dizer, salva, tem que morrer para nascer de novo, para ressuscitar espiritualmente. E pelas suas feridas, o sacrifício de Cristo na cruz, os cravos dele pregado na cruz, fez tudo aquilo por amor nosso, porque não merecia estar lá, estava em nosso lugar, foste sarado. O 25 diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor das vossas almas. Então nós éramos como ovelhas desgarradas antigamente, antes, mas agora nós temos um pastor. Fala aqui pastor com a letra maiúscula, pastor das vossas almas. Eu sou pastor da igreja, mas não das almas, da igreja, de pastorear, de orientar a igreja, guiar a igreja, com os demais pastores que tem, com homens humanos, mas não manda ninguém, não manda. Ele está para pastorear, para alimentar, ter ânimo, ter disposição, desejo desse ministério de seu filho. Mas pastor das nossas almas é Jesus, ele é o sumo pastor. Ele pastoreia a nossa alma. Isso é diferente. Então, versículo 9 aqui de Filipenses capítulo 2. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Vai estar lá, a destra, vai falar que logo mais, a destra de Deus, do Pai. Porque Deus, em lugar de majestade, ele dá. Quando era adolescente, alguns queriam saber disso, não sabia que primeira vez que eu ouvi falar majestade, irmãos, você também deve. Ele não conhecia a Escritura. Quando eu escutava o rádio, não ia chamar a dupla teu Carreiro Pardinho, falavam criadores, rei do pagode, sua majestade, na Rádio Nacional, bem antes, né? Acho que alguns aqui devem ter ouvido essa frase. Então punhava aquela dupla no destaque, ninguém cantava igual, tocava, sua majestade.
E olha aqui, ó, Jesus é o majestade, majestoso, ó, em lugares de majestade suprema. Ele está lá. Jesus Cristo sempre foi o Criador, mas também Ele agora é o Salvador, o nosso Senhor e dono. E dono. Nome que é sobre todo o nome. Não existe. Todo nome que pode existir, Ele é o ungido de Deus, o Messias prometido. O nome referindo-se a um nome e um título nobre de Cristo. E específico, aquele nome que é Senhor. Senhor. Senhor de tudo. Dono. Então Ele deve ser o nosso dono. E é dono das nossas almas. A quem nós devemos reverenciar, não a outro. E o versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha bem. Para que todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, tudo deve dobrar, humilhar, todo o joelho. Estão lá nos céus. A pensar que está lá no céu porque eu mereço. Não. Morreu, vai lá para o céu, está lá para o céu, porque eu mereço. Eu aceitei Ele, servi Ele lá, frequentei a igreja. Não, está lá, dobra o joelho, olhando para Ele, dando glória a Ele. Os que estão aqui na terra estão vivos, e os que estão debaixo da terra também. Olha bem. Ter um devido respeito, irmãos. Lembra que em Eclesiastes, eu não vou lá agora, mas eu lembrei agora, não podia ir. Eclesiastes, acho que é no capítulo 4, fala assim, o 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, do Senhor. Guarda o teu pé é você ter reverência. Quando entra aqui, deveria ser diferente, mas a gente é acostumado a ficar conversando e tal. Deveria ficar em silêncio, tudo em oração. Guardar o teu pé com respeito, mas pelo menos na hora dos cultos, na hora que vamos louvar, na hora que nós vai ter a mensagem, sair na última necessidade. Não ficar cansado de ouvir. A gente primeiro ficava tempo no show, assim. Ficava horas e horas. Aguentava. Né? Deus tudo não. E honra para com este nome, te dá honrar Ele, o qual aqui se refere a tudo o que implica. Tudo é resultado da cruz e o preço pago por nossa salvação. Toda a criação dará comemoração, quer seres animados ou inanimados. Inanimado quer dizer desanimado, falecido, que já dorme, que já morreram, do qual todo joelho se dobrará para lhe oferecer adoração, e o clamar, Senhor, Senhor. Lá em Mateus também, Evangelho de Mateus 7, 22 e 23, diz assim, ó, isso vai acontecer. Eu uso sempre esse versículo em certo lugar, conforme as pessoas, né? Que vai chegar um dia que vão encontrar Jesus. Jesus falando para as pessoas.
Eu só escrevi aqui o 22 e 23, mas aquele trecho tudo que fala, só foi na Bíblia lá, mas aqui. Muitos me dirão naquele dia, olha, é naquele dia, vai, o dia do encontro, muitos religiosos, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quando chegar no grande trono branco, irmãos, que aí é o final de tudo, quando esses grupos perceber que eles não estão no lado do tribunal de Cristo, do lado direito, da destra dele, para poder receber a coroa, os galardões, ou prejuízo também, né? Ou um desconto, né? Para fazer para a gente entender. Está lá no lado esquerdo. Olha, isso depois da segunda ressurreição, já está lá, caiu na segunda ressurreição, está no inferno sofrendo. Mas vão querer lembrar Jesus, cobrar Jesus. Olha aqui, Senhor, Senhor, não profetizando teu nome, muito está hoje dizendo que está profetizando o nome de Jesus, em nome de Jesus. Não profetizamos nós em teu nome, usando o nome de Jesus. Eu te profetizo, aconteceu isso com você, isso, conta a história, olha aqui, Jesus já falou isso antes para esse grupo. Aí depois ele fala assim, não profetizamos nós em teu nome, ele fala assim, e em teu nome não expulsamos demônios, a versão fala expelimos demônios, usando o nome de Jesus. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, outra diz prodígio, que vem cura divina, usando. Não é porque vai ver só escuridão, porque o diabo é enganador. Aí ele responde no versículo 23, então lhe direi abertamente. Qual é a resposta? Tudo está de acordo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus diz? Nunca vos conheci como? Em que sentido? Jesus não conheceu eles, como nós estamos conhecendo? Não. Ele está dizendo assim, que está em oculto aqui, é o sentido desse. Nunca vos conheci como discípulos, como meus discípulos. É isso, nunca conheci vocês como meus discípulos. Apartai-vos de mim. E lá em Mateus, lá também, lá no 24, capítulo 24, capítulo 5, eu me lembro, fala, maldito para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Agora para o versículo 11. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então todos os cristãos na face da terra, estamos nós aqui. Mas olha o que tem de igreja, a gente vê no Face, o que tem de igreja, pregando, falando de Jesus, um fala mais calmo, o outro já fala bastante e alto. Quantas igrejas cantando os hinos que nós cantamos aqui, ó, veja só que harmonia, que fé, que gostoso é isso. Fico lá em casa, escutando os cultos no meu celular, mano, dentro da mulher, fica lá, entra pregador, sai outro, ela fica numa cozinha, fica lá, né? Eu passo, fica lá, entra o pastor Antônio, é o Daniel, é o Omar, é o, aquele Ari, como é que é o nome dele? É de tudo. Pastor Gilberto, lá na Paraíba, lá também, o Anísio Gomes, tudo, um por vez, ela fala tudo a vez, tudo está entendendo, não precisa declarar, estou falando tudo, escuta, ouça. Eu falo para ela, o celular dela é esquisito, é a mesma coisa, então você esquece. Ela está lá, às vezes está lá na cozinha e fala alto, está lá no fundo lá, lavando roupa, falando inclusive qualquer coisa lá, está lá, entra, aí vai indo cantando tudo.
Não, beleza, graças a Deus que ele fica escutando outras coisas. Então ele fala aqui, ó, que toda língua confessa que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tem muitos. Aqui nós vemos o reconhecimento da glória de Cristo e o reconhecimento da glória do Pai. Também João 1,14 diz assim, ó, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e verdade. Então ele está falando que quando Jesus veio, ó, o Verbo, quer dizer, a palavra, o Verbo, que não era o Verbo, se fez carne. De Deus saiu dentro de Deus. O Verbo, a palavra, se fez carne. Ó, fez carne. E habitou entre nós. João está falando, e habitou entre nós. Aí ele fala assim, e vimos a sua glória, eles ao vivo viram a glória de Cristo. Nós vemos aqui pelas escrituras, né? Mas e ele, o prazer que eles têm, o privilégio de ver, tocaram na palavra da vida, tocaram na palavra que é Cristo. Vimos a sua glória. Ele fala, com a glória do Pai. Ele fala, então, o Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai. Você imagina só, que privilégio. Eu acho que para eles, naquele tempo, no mundo daquele tempo, a pessoa não é que nem agora, que as malícias que tem, é tudo bem mais. Eu acho que era tudo comum para eles. Né? Hoje, 15. João testificou dele e clamou, dizendo, João diz, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Muitos ficam confusos com isso, né? Mas ele está louco falar isso? Falando que Jesus nasceu, mas não nasceu, ele está aqui. Ele está falando, João testificou dele, ele testificou, ele deu testemunho dele, afirmando, e clamou, dizendo, este é aquele de quem eu dizia para vocês, o que vem após mim, João também vem após mim, é antes de mim. O que negócio? Vem após mim, vem depois de mim, é antes de mim. Porque João viu a glória dele, Deus, ele existiu. Porque foi primeiro que eu, ele, o Verbo, não como o homem, não como carne, como Deus, como ele, Deus homem. Ele sempre existiu. Então, versículo 12. Então, quer dizer, como os cristãos devem resplandecer a luz de Cristo, o nosso testemunho, a nossa vida. Fala, de sorte que meus amados, João escrevendo, aqui, João, apóstolo Paulo, de sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então o apóstolo Paulo falou assim, de sorte que meus amados irmãos, assim como obedeceste, não só na minha presença. Então o apóstolo Paulo, ele faz um elogio aqui pela a obediência deles a Cristo. Uma obediência constante. Não é que a gente obedece hoje, ou agora, depois desobedece. Mais desobedece do que obedece. Não, então o apóstolo Paulo estava fazendo esse elogio a ele. Não só na minha presença, o apóstolo Paulo fala assim, mas muito mais na minha ausência. Vi a notícia. Quer dizer, que eles seguiam obedecendo o Evangelho, embora Paulo não estivesse pessoalmente junto com eles, continuam obedecendo. Paulo não estava pessoalmente presente entre eles, mas dizia para eles isto: assim operai a vossa salvação com temor e tremor,
continuar para a maturidade. Maturidade. Para que a conclusão final se assemelhar-se a Cristo, aparecendo com Cristo. Vai cada vez mais aperfeiçoando mais. O 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Então ele diz: a divina capacidade vem de Deus e não de homem. Não vem de nós, de homem alguma capacidade, divina capacidade. A capacidade aqui, carnal aqui, nós, para viver, para trabalhar, tudo dependendo de Deus, é Deus que nos dá. Mas você aprende com um professor na escola, um mestre de obra, um engenheiro, qualquer coisa, a gente aprende. Porque Deus já deu uma inteligência para nós. Agora, coisas divinas vêm lá de cima, o Espírito Santo, que fortalece nós cristãos, fortalecia eles e fortalece nós cristãos com a palavra das Escrituras. Então vamos parar aqui no versículo 13 e outro dia nós continuamos, né? Se Deus permitir. Que hino vamos cantar? Bom, o domingo eu vou gravar. Primeiro eu vou gravar mais não, para tu não ouvir mais. A mulher vê que quer ouvir a mensagem, porque eles ficam ouvindo tudo primeiro. Então, em 89, o poder do sangue.
agradecemos, né, por essa chuva que tem caído, né, que o Senhor está abençoando, né, a nós todos, né, agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, né, agradecemos por essa palavra exposta pelo pastor aqui de nós, que o Senhor possa abençoar a vida dele, o futuro, desde a saúde, o espiritual, né, a família, assim como nós também que estamos aqui, os que não puderam estar também, né, o Senhor possa estar livrando a nossa família, a nossa igreja, nossos irmãos, né, de todo tipo de mal, de doença, principalmente, né? Que o Senhor possa suprir nossas necessidades. E agradecemos mais uma vez por tudo, né? Nos prepare no culto de sexta-feira e nos leve para casa com uma boa noite de sono. Em nome de Jesus. Amém. Amém.